fazer a sua despedida. E então eu ainda fiquei ali uns tempos sem jogar, treinar e tudo, até que o Valadas, quando saiu, é que eu então fui substituir o Valadas e comecei a jogar na primeira categoria logo. Rogério Carvalho nascia assim para o futebol do mais alto nível como Rogério Pipi. Mas na sua estreia com as cores encarnadas, a 11 de outubro de 1942, apresentava aos adeptos algo mais que a sua elegância. Na tapadinha, o Benfica batia o Atlético por claros 5-1 e o golo inaugural é rubricado por ele. Era o começo fulgurante de uma época em que Rogério Pipi seria peça fundamental na conquista da primeira dobradinha da história do Benfica. De facto, foi uma estrela de primeira grandeza. O Rogério realmente gozava de um privilégio, porque era um dos eleitos naquela época. E tinha, de facto, uma capacidade técnica, de execução, uma elegância, um porte. A Rogério era o Pipi, justamente, que toda a sua configuração era, de facto, de um autêntico Pipi. Os tempos passam e agora são os galões de outra maneira. Mas o Rogério, de facto, usava desse privilégio. O Rogério era aquele homem que apanhava a bola, estava-lhe a bola, ele parava a bola com a barriga parece-lhe que tinha cola. Largava por cima do pé, é um jogador, fizeram-lhe o Pipi e tocar uma coisa era. O Gaspar Pinto, que era o revila da companhia, diz assim para o Albino: Albino, a gente tem que pôr uma alcunha aqui ao puto. Que puto era eu. Toda a gente tinha alcunhas naquela altura. Nos clubes alcunhas a torto e direito, pelo menos nos clubes de bairros, assim. E então ele, temos que pôr uma alcunha ao puto. E diz assim o Albino: então qual? Ele é magrinho e alto, é aqui com uma agulha, é uma agulha. Diz o Albino assim: não pá, agulha não, ele veste toda a Pipi, é o Pipi. Foi daí que nasceu o Pipi. O Rogério era porque andava sempre muito bem vestido, andava sempre com a sua gravata, muito bem vestidinho. Todas as mulheres olhavam para ele, porque ele era um bocado de coisa, um bocado vaidoso, não é? Por causa da sua figura. Tinha a particularidade de ter polpa, coisa que aquela de gala da época. Andava sempre engravatado, com os corinhos muito altos, camisa branca, sempre com belas gravatas, então a gente chamava-lhe o Pipi. E ficou para sempre, ainda hoje é conhecido como o Pipi. Tinha realmente um cuidado com a sua imagem, normalmente vestia já na altura, enfim, vestia bem. E creio que conseguiu passar a mensagem, porque depois houve uma série de jogadores que, enfim, que seguiam realmente esse tipo. O Ângelo era realmente um germano. Eu também, íamos realmente, vestíamos, enfim, com gosto, com prazer. Isto é realmente uma continuidade daquilo que vinha de trás. Ainda hoje aprumadíssimo, por isso é que era o Rogério Pipi, estava a caprichar na indumentária, enfim, na apresentação. A minha mãe era modista, e a minha mãe, em criança, até aos 7 anos, escolares, primárias, a minha mãe fazia umas roupas para mim também. Quer dizer, habituei-me desde criança a andar assim um pouco dentro de outra realidade. Eu tinha um alfaiate que era muito meu amigo, que era o António, na Rua da Madalena. E esse António dizia-me, eu perguntava quando ia-me fazer um fato, o que é que me diz para este fato, a moda para este fato. E ele dizia-me assim: olha, agora o tradicional é aquele linhas retilíneas, largas, bandas largas, calças largas, à boca de sino, e agora a moda é cintados e feitio do corpo, calças estreitas e tudo isso. Portanto, ele dizia-me, isto, se fosse a ti, escolhia isto. E eu disse: então está bem, experimento, vai lá fazer isso. E ele fez. E olhei para o espelho que ele tinha grande, e quando olhei, achei-me que caía. Parece um ator de cinema. Fiquei assim um pouco satisfeito com a coisa. E foi assim que começou. As imagens a preto e branco, para-se lembrar até um herói de um filme mudo, não é? Porque não tinha nenhum recorte com o cabelo de brilhantina, mas bem penteado, um galã da época, e isso transportado para um jogador de futebol, dá uma aura mítica aos seus golos.
Em 1946, o mundo ainda está a sair da Segunda Grande Guerra. É comum existirem seleções militares em paralelo às seleções nacionais. Rogério Pipi cumpre o serviço militar obrigatório e alinha por isso na equipa da tropa portuguesa. Na sua estreia com as esquinas ao peito, encontra a poderosa RAF, a Royal Air Force. E há quem diga que nesse dia, no confronto contra os heróicos aviadores ingleses, foi Pipi quem voou mais alto. No magnífico Estádio Nacional de Lisboa, orgulho da nossa capital e de todos os portugueses, e com a assistência de 60 mil pessoas e no meio do maior entusiasmo, realizou-se, numa tarde luminosa de primavera, o sensacional encontro de futebol entre uma equipa da RAF e uma seleção do Exército Português. No remate do Rogério é desviado por... Eu joguei pela seleção contra a RAF e então nós portámos bem que empatámos 1-1, não perdemos jogo, esse jogo não perdemos. E a RAF tinha jogadores, a maioria na seleção, portanto eles vieram em peso também com uma seleção dessa e a gente empatou a 1. Eu fiz uma jogada gira que os gajos elogiaram muito. A bola veio situar no centro do lado da direita, a bola veio cair e eu vou com esta perna de passo para este lado e faço assim a bola vai para a frente e depois centrei e o peito de cabeça fez o golo. Os gajos gabaram muito, mas gabaram também muito essa jogada, foi gira. Em 1950, ano do Mundial Louco no Brasil, que inaugurava o Maracanã, o maior estádio de todos os tempos, o Sport Lisboa e Benfica vive também momentos históricos. É a primeira vez que participa na Taça Latina e Rogério Pipi, consciente da importância da competição, faz um pedido especial ao treinador Ted Smith. Taça Latina também é uma coisa gira também, por causa do Ted Smith. O Ted Smith era um inglês, que era um camarada, vamos lá dizer assim, era um amigalhaço dos jogadores. A gente não tinha aquele respeito total, quer dizer, respeito tínhamos, não tínhamos era, sabemos que ele não levava a mal e a gente abusava um bocadinho. E então, eu dirigi-me a ele e disse, mister, eu estou a jogar há 8 anos a extremo esquerdo, venho pedir aqui uma coisa, meta-me aqui a jogar neste campeonato latino, meta-me aqui a jogar neste torneio interior direito ou esquerdo, vou dizer, mas não quero jogar a extremo, porque eu ando a jogar uma data de anos contrariado neste lugar. E ele disse-me, olhou para mim e disse, está bem, porque eu já tinha feito uns jogos antes com ele, em que o extremo, o interior aleijava-se e eu passei para e contra o Vitória de Setúbal, até estávamos em 2-2, e eu troquei com o Palmeiro e marquei uma data de golos e ganhámos por 8-2. Portanto, eu pedi a ele aceitou e foi para mim, olha, daí em diante nunca mais deixei, continuei sempre a jogar a interior esquerdo. Tenho uma história muito gira com ele, porque ele jogava, o treinador, o Valada Espinhola, a ele a extremo e a minha interior. Mas ele não gostava de jogar a extremo. E então houve no jogo contra a Vitória de Setúbal em que ele me disse, troca para aqui, eles mandaram trocar e não sei o quê. E eu troquei com ele. Fizemos um grande jogo, os dois. Ganhámos alguns 8-0. Marcámos 4 gols de cada parte. E então fizemos um grande jogo e é uma recordação que eu tenho gira dele. E de vez em quando nos encontramos, ele fala-me sempre nessa história de quando eu te mandei trocar e não sei o quê e tal. De maneira que são coisas ainda que uma pessoa recorda com saudade. Além disso, de pedir ao Ted Smith me deixasse jogar interior, esquerdo ou direito, mas eu queria jogar no meu campo. Eu pedi ao treinador, a ele, para que eu era que marcava os penaltis e os livros no Benfica. Mas eu era contrariado aí também, porque, sobretudo nos penaltis. Porque era uma responsabilidade muito grande, e continua a ser. Um jogador que vai marcar um penalti, se falha, os associados caem em cima. Por causa dele, se perder, se causa dele é que a gente perdeu isto, falhou um penalti. E eu tinha esse complexo, pronto. E dizia, eu gostava de que fosse outro a marcar só ver penalti nestes jogos agora. E ele, então, está bem, vamos experimentar. Quem é que quer experimentar para marcar os penaltis? Foi o Arsénio e o Corona ou o Julinho, foi um deles, mas parece-me que foi o Corona.
Começaram a marcar os penaltis, marcavam também bem lá no campo, é diferente, né? Com o público já a coisa contrasta muito. E então era um deles. Logo por azar, por sorte nesse jogo, o primeiro gol, a coisa que foi um penalti contra o Lázio. E eu estava assim na grande área, próximo da bola, olhei para trás, estava lá o Arsénio atrás e o Gado, e ou foi o Arsénio ou o Corona, um deles fez-me um manguete. Olhei para eles, fiz assim para eles marcarem. E o gajo fez-me assim, e o outro virou-me as costas e eu olhei para ele, olha. Epá, fui direito à bola com raiva. Ai, o meu gajo a pontapé que marquei o gosto. O guarda-redes só fez assim, não teve tempo. Mas foi de raiva. Durante o intervalo, os jogadores optam por não recolher às cabines. É então que, no relevado momentaneamente pacificado, sucede um episódio curioso. Às tantas eu estou sentado com o meu númerozinho nas costas, era 8, o extremo esquerdo é o 10, com o 10 nas costas, e vejo baterem-me nas costas, os gajos os jogadores do Lázio também estavam um bocado mais ao lado, mas também lá. E olho para ele e vi que era o treinador do Lázio. E o treinador diz-me para mim assim em espanhol: "Oiga, Rogério, que idade tens sede?" Eu tenho 25 anos, eu sou de 25 anos. E ele fez-me assim: Bueno, a ver, se fosse agora vá-me. Estava no Lázio. O gajo ganhou, gostei disso. Sentimos orgulho de ser pretendido por um clube grande. Felizmente para o Benfica, Pipi não foi para o Lázio e continuou a ser um dos nossos. O elogio do técnico adversário motiva-o para uma segunda parte estupenda que terminaria com a vitória encarnada e a chegada à final para defrontar o campeão francês, o temível Bordeaux. Uma final extraordinária, pá. Extraordinária porque vivemos aquilo todos, nós e eles, sempre com um empreendimento, um interesse grande em ganhar, que era uma taça pelo menos para Portugal, nós mais que eles talvez, porque eles não sei se já eram campeões lá no país deles, não. Mas assim, nós queríamos era ganhar para ser um prestígio para o nosso clube e para nós, não é? Quando o prestígio é para o clube, também é para o jogador. E então foi uma alegria, uma satisfação que nós tivemos e um empreendimento total, demos tudo o que podíamos para sair vencedor. Foi o primeiro troféu internacional ganho por uma equipa portuguesa e lembro-me que aquilo foi uma coisa épica, porque os jogadores já caíam para o lado com queimbras, porque já estavam a jogar há 2 horas e tal, já tinha passado 2 horas e tal desse segundo jogo, fora as 2 horas do jogo anterior, de maneira que foi uma coisa realmente, hoje já talvez não se fizesse isso. Hoje empatavam por penalti ou qualquer coisa assim. O Benfica, quando ganhámos a Taça Latina, promoveu uma oferta de uma viagem de 40 dias até a Luanda, a Angola e a Moçambique e a África do Sul. Fizemos à volta de... Foram 16 jogos que fizemos durante a nossa estadia de 40 dias. Uma delas foi um jogo, foi do Lubito, em que nós perdemos até esse jogo, foi o único jogo que perdemos em África, por 3-1. O Águas marcou 2 golos e depois em África era costume sempre, depois do jogo, haver um jantar e depois do jantar haver um baile. E então depois nós, no jantar, juntámos todos e o Águas ficou em frente a mim. E eu comecei a conversar com ele e então eu perguntei-lhe a ele se ele gostava de jogar no Benfica. E ele disse, pois gostava, quem me dera. Eu disse, então, e quer começar já a jogar pelo Benfica aqui? Pois jogo, ainda faltavam 10 ou 12 jogos ainda para fazer, ainda bastante. E então eu dirigi-me ao presidente do Benfica, o Sr. Retorta, Francisco Retorta, e disse-lhe ao Sr. Francisco Retorta, olha que estou ali a falar com o Águas e ele está na disposição de ir para o Benfica. E é um bom elemento, é um bastante centro bom, o Julinho está já em breve na despedida, portanto acho que era um bom elemento. O que é que me diz isso? Diz, então fala também, fala com ele e vê lá o que é que se ele quer vir e se quer mesmo vir. E eu falei novamente então com o Águas e disse, pronto, está tudo resolvido, você pode começar a jogar cá. E fez assim durante aqueles restantes jogos em várias cidades da África.
começou a jogar connosco. E claro, quando chegou aqui a Portugal já vinha ambientado, já vinha conhecedor de camaradagem e a lealdade e tudo.